Olá galera, eu sou o Cris e eu tô aqui pra contar um pouco mais da minha história e da história do Domingo Nerd. Eu conheci RPG em 2000, quando um grupo chamado Brotherhood of the Dragon criou o primeiro evento de RPG em Ibiúna. Foi assim, um contato que eu tive com pessoas que jogavam RPG. Eu já tinha conhecido RPG de uma matéria do... vocês provavelmente não vão lembrar, um programa que passava na cultura chamado X-Tudo. Eu me interessei muito em RPG por causa desse programa e depois eu comprei uma revista dos Trapalhões que era de Indiana Jones na Terra dos Dinossauros. Essa revista se perdeu no tempo e eu nunca mais encontrei para recomprá-la agora que eu jogo RPG de verdade. Hoje em dia eu soube que quem escrevia, os roteiristas dos Trapalhões nessa época, eram uma galera que já tinha escrito livros de RPG, a galera que trabalhou no Tormenta e etc. Posso estar errado aqui quanto às editoras, mas a galera era boa mesmo, os roteiristas de primeira. E em 2000 eu participei do encontro de RPG em Ibiúna, realizado pela Brotherhood of the Dragon. Fiz muitos amigos lá. Teve uma galera que me ensinou a jogar. Joguei muito com eles durante esse período. Nesse mesmo ano teve um segundo encontro realizado pela Brotherhood. E a gente jogou durante muito tempo. Só que a gente cresce, a responsabilidade vem, o tempo acaba e a gente joga muito menos do que a gente queria jogar. Eu acabei descobrindo que muito pouca gente jogava ou sabia o que era RPG lá por 2007, mais ou menos. E eu e os amigos, a gente decidiu fazer um novo grupo de RPG que, na verdade, já existia, a gente jogava direto e já não tinha mais nada da Brotherhood of the Dragon nesse novo grupo, exceto a amizade que continuou. Mas a gente decidiu ter um novo nome. Esse grupo se chamou The Fellowship e a gente criou o encontro de RPG de Ibiúna, que foi realizado na escola Skill, que hoje nem existe mais em Ibiúna. E a gente conseguiu 4 dias de evento, um feriado prolongado. Teve várias mesas, teve exibição de animes com o Leandro, que é um puta parceiro assim também. A gente conseguiu doação de alimento, se eu não me engano agora, salva a memória, foram 120 quilos de alimento que a gente conseguiu doar para obras assistenciais. E a gente conseguiu reavivar um pouco do hobby. Continuou a vida, a gente nunca mais fez nenhum evento e a gente, em 2012, eu tava muito chateado porque ninguém mais jogava, as editoras, a Devir, que era a editora grande, já não lançava mais nada, o Encontro Internacional de RPG tinha morrido e tinha uma galera assim da Resistência, o D3 e o Wallace, que fizeram o RPG Com, as galeras da Retropunk, da Redbox e muitas outras editoras aí independentes que começaram a crescer porque ninguém fazia mais nada, era só a galera que tinha vontade mesmo pra fazer. E eu falei, putz, eu também tenho vontade, eu queria fazer uma coisa legal. E a gente juntou um monte de amigos e fez microencontros de RPG. O primeiro microencontro foi no último domingo de janeiro de 2013. E a gente manteve essa periodicidade de último domingo do mês até outubro de 2013. Desculpa, 2012. Estou errando os dois. A gente manteve essa prioridade até outubro de 2012. Foi o nosso último evento em 2012. Em 2013, já com a mudança de prefeitos, a gente conseguiu em Ibiúna apoio da prefeitura para fazer eventos. A gente conseguiu um espaço melhor. 2012 foi bem conturbado pra gente.
E a gente continuou fazendo microencontros em espaços públicos. Em junho a gente fez o primeiro Domingo Nerd. O Alan, a Vanessa, o Vander e muitos outros amigos chegaram e falaram: putz, legal esse projeto, a gente quer ajudar, como a gente faz? E todo mundo começou a se mexer e reorganizar um evento que não era mais agora só de RPG, e era também de animes, mangás, cosplay, games, videogames, jogos de tabuleiro, e agora com oficinas de desenho, provavelmente teatro e coisas assim que estão caindo de toda parte, e a gente quer que cresça cada vez mais mesmo, e a galera tá prestigiando o evento está crescendo. A última edição teve 180 participantes, numa média de 30, que era o Domingo RPG, e isso está sendo muito legal. Eu tô assim, super entusiasmado, e daqui pra frente a gente os planos são crescer cada vez mais. A gente tem um projeto legal também de ajudar a usar RPG, jogos de tabuleiro, games com educação. E esse projeto, não sei ainda quando vai sair, mas tá nas próximas sessões de jogos. A gente vai dar uma palavrinha. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as cenas dos próximos capítulos aí, sobre RPG, videogames e jogos de tabuleiro na educação. A ideia é usar Go, por exemplo, que é um jogo de tabuleiro bem bacana, super estrategista, para raciocínio lógico, para coordenação de equipes e entre outras coisas que a estratégia nos traz durante o aprendizado. RPG tem a iniciativa em grupo, as lideranças, tem história que é muito super usada no RPG. Videogame tem mais ou menos a mesma pegada. Videogame fala muito sobre o que era em tal lugar, qualquer coisa. Eu vi uma matéria muito legal alguns dias atrás que dizia que, por exemplo, que Assassin's Creed, todas as mortes que acontecem no Assassin's Creed, aconteceram realmente naquela data e naquele local que acontece no jogo. Então, essas coisas esses easter eggs que tem nesses jogos, a gente quer explorar e levar a conhecimento dos jogadores também, que não só se divertem, como aprendem. Eu, assim como muitas pessoas que eu conheço, aprendemos inglês com videogames, com RPG. Então, o ensino de idiomas é um projeto que eu tenho pronto já com RPG para acontecer já. RPG dá para ensinar idioma assim muito rápido. Isso, assim, agora não vou lembrar de tudo, mas a gente tem muitas coisas para fazer acontecer durante esse resto de 2013 e 2014 e para sempre, que a ideia é não parar mais o projeto. Boa tarde, galera. Desculpa por interromper o que vocês estavam fazendo para ver essas palestras, tá? Eu queria, assim, agradecer a todos vocês por estarem aqui, porque a gente faz esse evento para vocês, tá? Então, primeiramente é isso. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta.
quem aqui joga RPG? Quem nunca jogou RPG? Eu. Tá. Quem nunca jogou sabe o que é RPG? Ah, eu acredito que sim. Tá, então assim, uma explanação bem rápida. RPG vem do inglês Role Playing Game, que na tradução livre aí é jogo de interpretação de personagem. Como que é isso? É uma brincadeira de contar histórias. Tá? Eu narro uma história, vocês são jogadores ativos, são personagens ativos da minha história, como jogadores. Então, eu falo, por exemplo, sei lá, seus personagens caminham numa trilha e houve um barulho. O que vocês forem fazer, vocês vão falar de mim. Eu vou investigar o que é esse barulho. Eu vou fazer. Vocês vão falar assim, eu vou fazer. Ou meu personagem vai fazer. Tá? Vocês não vão levantar da cadeira fazer nada. RPG é um jogo imaginativo. Tá? Então toda a ação passa na imaginação do mestre, que é o narrador, e dos jogadores, que são os personagens. Tá? É uma brincadeira de contar histórias. Na verdade, eu não tenho nenhum estudo sobre isso, mas eu acredito que só se chama jogo porque a gente usa dado. O dado ele é usado numa determinada situação onde a sorte pode intervir. Então, por exemplo, seu personagem está acuado num beco e quer pular o muro. Você tem a chance de conseguir pular o muro, só que você tem a chance de se estabacar, você tem a chance de o muro cair, e você tem a chance de N fatores acontecer. Nesse momento, a gente usa os dados. Galera, se vocês quiserem aproveitar, sentar aí, puxar uma cadeira lá fora, tem 2 cadeiras aqui na frente. Então, RPG é um jogo que não deveria ser chamado de jogo. Basicamente é isso. É uma brincadeira de contar histórias. O Domingo Nerd, ele é uma evolução do evento que a gente fez um tempo atrás, que era o Domingo RPG. O Domingo RPG, ele começou com a proposta de não deixar o RPG morrer, não deixar o hobby acabar, de fazer as pessoas jogarem, porque ninguém mais estava jogando. Basicamente era isso. Mas ele começou a crescer e a gente começou a juntar ideias, eu e o Alan, a gente começou a conversar, toda uma galera que está me ajudando a fazer isso, está nos ajudando a fazer isso. A gente falou, por que não? Por que não fazer anime? Porque todo RPGista curte anime. Por que não usar... todo mundo gosta de anime e gosta de mangá. Então, videogame tem tudo a ver com RPG, um monte de game baseado em RPG. Caverna do Dragão é baseado em RPGs, o RPG é baseado no Senhor dos Anéis. Tipo, é uma coisa que liga a outra, sabe? Então, por que não? Então, vamos fazer. Com a cara e a coragem e o gasto a gente se vira. Vamos fazer e depois a gente vê. E no fim sempre fica no vermelho, mas beleza. O Domingo Nerd é isso, a gente quer levar um pouquinho do que é a nossa vida, do que é a nossa casa, para vocês. A gente gosta de videogame, a gente gosta de anime, a gente gosta de mangá, a gente gosta de RPG, a gente gosta de cosplay, a gente gosta de tudo isso e a gente quer proporcionar um pouquinho disso para vocês. Então, assim, vocês são parte fundamental disso. Tá? Eu queria usar um pouquinho o espaço aqui. Eu sei que vocês estão sempre com muita coisa para fazer mesmo, que a gente conseguiu ter uma grande gama de atividades nesse evento, mas vou roubar um pouquinho mais do tempo de vocês para falar sobre... não sei se todo mundo já viu o evento que aconteceu essa semana aqui na frente do Rock, que foi a Mariana apanhou aqui, foi agredida aqui na frente, e tipo, a gente não pode deixar passar em branco, sabe? A gente faz... A grande ideia de fazer um evento nerd, um evento cultural, é não permitir que a ignorância evolua, sabe? A gente quer... Nosso grande foco é combater a ignorância. E não tem como a gente não falar de um fato que foi a ignorância pura. Eu não sei o que a Mari fez. Eu não quero saber. Violência não é... Nada justifica a violência. Nem a própria violência, sabe?
eu acho que todo mundo, ou pelo menos muitas pessoas, assim como eu, quando viram o vídeo, muitas pessoas viram da Mari apanhando, falam, não, se eu achar esse cara na rua, ele vai apanhar. Se eu achar essa menina na rua, ele só falta de uma surra. Não é. Tipo, é inerente ao ser humano a violência. A gente nasce com um instinto violento porque a gente ainda vem de animais. Tá? Mas, a partir do momento que nós começamos a raciocinar, temos que ter essa noção de que temos que vencer nossos instintos. E eu acho que esse é o fato mais importante. Não é porque a violência vem do ser humano que ela é natural. Tá? Diabo da Tasmânia matam uns aos outros, está entrando em extinção porque eles se matam. Isso não é natural. Tá? Coisas acontecem pelo acaso, mas não é natural. A violência é antinatural. Violência não pode ser combatida com violência. Violência não é desculpa para nada. Tá? Eu sei que é chato esse assunto, eu sei que é maçante e parece que é um discurso do pastor, eu estou falando aqui. Mas é verdade, galera. Tipo, não dá pra não falar, tá? Não tem desculpa pra isso. Não tem desculpa pra você ser violento com alguém. É diferente de eu falar assim, ô Lucas, você é uma piada. Eu te amo. Tá? Vamos aqui o Yahweh! É assim, olha só, é diferente. A nossa tolerância é permitida porque a gente se conhece, a gente tem uma afinidade, então a gente se tolera. Então se eu xingar ele, se eu chamar ele de gordo, se eu chamar alguém de preto, se eu chamar porque é meu amigo, é diferente dele estar entendendo isso ou dele não estar entendendo isso. Entendeu? Acho que esse que é o grande quê do bullying, né? A gente ultrapassar os limites. Então a faixa divisória às vezes é difícil de enxergar do que é certo, do que é bullying. Tá? Então, mas é importante que se você se sentir incomodado, você realmente dialogue, sabe? E que se você incomodou alguém, você esteja pronto a escutar. Tá? A força não leva a nada. A violência não leva a nada. A violência é o fundo do poço, não tem outro que falar. Tá? Mesmo motivada pela própria violência. Tá? Eu queria aproveitar e falar sobre games violentos. Tá? Todo mundo lembra aí do garoto que matou a família e foi tudo culpa do Assassin's Creed. Nossa, Tipo, o cara tava assistindo o Batman e matou todo mundo. O cara assistindo o Clube da Luta e matou todo mundo. Não, sabe? Então, tipo, a culpa é do cinema, a culpa é do jogo violento, a culpa é do RPG. A culpa nunca é da família que não escutou a reclamação do filho. A culpa nunca é do amigo que não escutou quando o outro estava desabafando. Sabe? Todo mundo tem problema. Todo mundo, às vezes, precisa desabafar. E, quando às vezes, pode ser que aquele desabafo que você não ouviu seja muito pro seu amigo. Porque você não ouviu. Tá? Eu estou pedindo um pouquinho mais de humanidade na galera, principalmente na galera nerd. Porque é a galera que está mais próxima. E é a galera que eu sei que vai ouvir. Tá? Então eu queria de vocês um pouco disso. Vocês eu sei que não vão por culpa nada em nenhum videogame, mas um pouquinho às vezes humano, sabe? Tipo assim, você ver um pouquinho além do problema. Então às vezes não é uma frescura. Às vezes não é um probleminha. Às vezes pode ser um problemão. Então a culpa não é do videogame. A culpa não é do RPG. A culpa não é do rock. A culpa não é de nada que está na mídia sendo escorraçado. A culpa é de quem estava próximo, de quem não ouviu, de quem estava com problema e às vezes guardou. A culpa é de quem deixou a arma fácil. É de quem vendeu a arma, é de quem vendeu a droga.
Esses caras são os culpados. E não adianta o pai e a mãe falar, não, depois que ele começou a jogar esse videogame, ele começou a ficar meio estranho. Porra, ele começou a ficar meio estranho e você não fez nada? Que raio de pai, de mãe você é? Sabe? Tipo, eu sei que vocês não são o público que devia estar falando isso. Mas é que eu tô aproveitando um pouquinho para desabafar uma coisa que tá entalada na garganta, acho que de todo mundo. Então, aproveitar que está sendo gravado e vão pôr na internet, vão pôr proteção. Porque todos vocês, quando virem uma notícia idiota dessas, seja educado, mas seja verdadeiro. E comente a notícia. Coloca lá. O que você acha que foi? Por que você acha que o moleque matou o pai? Por que você acha que alguém foi assassinado? E por que não é o jogo? Por que não é o rock? Por que não é o livro? Por que não é o filme? Porque essas coisas sempre existiram, todo mundo joga videogame, mas um cara mata o pai e a mãe. Então acho que tipo, a balança aí do senso comum da mídia está errada. Outra coisa, a mídia, ela só lucra em cima das mortes alheias. Então ela sempre vai achar um culpado. Porque é fácil apontar o jogo, mas é difícil você apontar o pai e a mãe omisso, porque eles se processam. Então, quando vocês virem uma notícia dessa, simplesmente comenta educadamente, não deixem o seu comentário ser excluído por falsa educação, mas comenta educadamente. Eu acho que não é por causa disso, disso. Tá? Porque é o único protesto que a gente vai ter contra mídias grandes, mas é um protesto que vale a pena. Há um tempo atrás eu não estava desacreditado de tudo, até a tal revolta dos 20. Aí eu tive um pouco de esperança. O Brasil muda quando põe pressão. A mídia cede quando põe pressão. Vocês viram a Globo. Então, cede. Acontece quando a gente põe a cara a tapa pra bater. E eu não gosto de pôr minha cara a tapa e olhar pra trás e estar sozinho. Então, se a gente é a gente é fraco. Mas se nós somos todos, não tem quem pare. Beleza, galera? Obrigado. Antes de vocês se levantarem, por favor, a gente vai ter mais algumas palestras aqui. Não precisam, vocês não são obrigados a ver como for a minha, tá? Retirar os seus cantos alheios para vir aqui, tá? Mas eu gostaria, se vocês se interessassem pelos temas, ficassem e assistissem. Mais uma coisa, aqui na sala 3 vai ter uma dinâmica de grupo com o Gustavo, ele é representante da APE, Associação de Ações Preventivas na Escola, tá? Ele vai falar muito sobre bullying e sobre como evitar isso e como saber diferenciar essa pequena explanação que eu dei sobre o que é o que não é bullying. Ele vai estar falando mais sobre isso. Tem algumas atividades em grupo aí que são bem legais mesmo, tá? Então, se vocês puderem dar um pulinho ali na sala 3. Hoje a gente vê muito isso, na verdade? É ou não é? É verdade. O Cristiano citou um exemplo que aconteceu recentemente, né? Mas se a gente andar por aí em outras escolas, a gente consegue ver mais e mais. Mas o que a gente faz para mudar isso? Será que a gente realmente faz alguma coisa para mudar isso? A gente vê e deixa daquele jeito? Não é? A maioria, não sei. Não é? A gente tem que começar a refletir um pouco mais o que a gente pode, como a gente consegue mudar isso. Igual o Cristiano, ele citou algo legal lá. Às vezes a pessoa que faz essa violência, ela está precisando de alguém para conversar. Será que essa pessoa não pode ser você? Né? Eu quero que vocês respondam uma questão para mim. A primeira é assim: quais foram as violências que vocês já viveram na escola? Vai lá, assistem quais foram as violências que vocês já viveram na escola. Eu acho que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra,
transmitir um conteúdo da escola. Quero que vocês escrevam. Escrevam aí. Hoje eu estou aqui para me falar sobre a história dos animes. Porque todo mundo conhece o anime como ele é hoje em dia, mas a história antiga dele, como que ele surgiu, que é um mistério, que poucos conhecem. Que na verdade, antes do anime, vem o mangá, como todos sabem. Alguns são exceção, que vem primeiro o anime para depois lançar o mangá, como a saga do Blood, o Seiko, então é uma coisa diferente. O anime começou mesmo a criar a forma que nem a gente conhece hoje em dia a partir depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Nesse momento, o mundo inteiro estava em guerra. O Japão, logo depois que perdeu a guerra, foi jogada a bomba lá, ele começou a querer se reerguer. O Go é um jogo chinês que tem há 4.000 anos mais ou menos. Ele foi para o Japão uns 2.000 anos mais ou menos e começou a ficar mais famoso por causa do Japão. O principal objetivo do Go é você conseguir território, você cercar território. E, no caso, sempre as peças pretas começam. Então, no caso, quando você for, por exemplo, fazer um território aqui, você fez um cercado e você conseguiu um território. Você pode capturar peças também. Quando você tem, por exemplo, essa peça aqui, ela tem 4 linhas, que é as linhas de saída dela. E as linhas que estão saindo da pedra. Essas 4 linhas são as liberdades dela. Quando você consegue tirar todas as liberdades, você captura ela.
A experiência de ser narrador de RPG, pra mim, é muito legal porque eu não sou muito bom jogador, eu jogo mal pra caralho, então, tipo, eu me refugiei melhor no semestre. Eu acho mais da hora, até porque eu não sei jogar. Tipo, o semestre não é difícil, também não é fácil também. Basicamente, só precisa narrar a história, e é isso.